5 situações desafiadoras quando você começar a tocar de ouvido e você for tocar em público. Essas situações acontecem com todo mundo que vai tocar ao vivo, que vai tocar em público, que consegue já tocar de ouvido. Eu estou falando aqui, quando você começar, se você ainda não sabe tocar de ouvido, quando você começar a tocar de ouvido e for tocar em público, alguma dessas situações sempre vão acontecer vez ou outra. Claro que não são todas as vezes, mas uma vez ou outra vai acontecer essas situações aí desafiadoras e você vai ter que saber se virar, vai ter que resolver ali aquela situação rapidamente e conseguir fazer com que a apresentação ocorra normalmente. Eu vou falar sobre essas 5 situações e vou também trazer algumas dicas para na hora que ela acontecer, como é que você vai ali se desenvolver para não deixar a peteca cair e bola para frente. Vida que segue, vamos nessa. Só lembrando você de se inscrever aqui nesse canal, de dar o like aqui nesse vídeo, para a gente estar junto, para a gente estar mais perto, vídeo após vídeo, aula após aula, e que você consiga evoluir com as aulas que eu trago aqui para esse canal. Se inscreve aqui e a gente vai estar junto, beleza? A primeira situação vai acontecer muito quando você estiver tocando violão de ouvido e também já ir em público. Já que você está tocando de ouvido, você vai tocar em público porque você já se garante. Então o que vai acontecer muito é alguém puxar aí uma música que você nunca ouviu, que você não tem a mínima noção do tom, você não tem a mínima noção de nada. Isso acontece muito porque é o básico de quando você está tocando de ouvido. Sempre vai aparecer algo desse tipo. Então você vai ter que achar o tom ali, sabe? Da melhor maneira que você puder. E se demorar muito, a pessoa pode até mesmo terminar de cantar a música e a gente ainda não achou o tom. E aí que conta, o que a gente tem que dominar bastante aqui é a parte de encontrar o tom da música. E então depois vem a parte de você encontrar os acordes que vão combinar com aquele tom. Por exemplo, você procurou aqui e achou em Ré, achou o tom em Ré. Então você sabe que Lá, Si menor, Sol, sabe? São alguns acordes que combinam, então você vai pegar essa sequência de Ré e vai aí aplicando para encaixar. E a batida também aqui você vai ter que ter o domínio dela. Em ouvir, você já vai ter que ter a percepção de como você vai encaixar as batidas no tempo da música e assim encontrar o compasso e beleza, tudo formado. A segunda situação é, você já conhece a música, porém quem está cantando começa a cantar em um tom diferente. Essa é uma situação que acontece muito e da mesma forma ali da primeira situação, você tem que encontrar o tom e você já sabe a batida, mas você tem que encontrar o tom e combinar os acordes ali para que a música saia perfeita. Por exemplo, você conhece a música, está em Ré, Lá, Si menor e Sol. Então você sabe que no original ela está em Ré, você encontrou o tom dela em Dó, a pessoa começou a cantar a música ali em Dó. Então você vai apenas aplicar a mesma sequência aqui dos graus do campo harmônico, aqui no caso aqui no tom de Dó. São os mesmos graus do campo harmônico. Quando você estava no tom de Ré, você tocou o primeiro grau, que é o Ré, Lá, que é o quinto grau, Si menor, que é o sexto grau, e Sol maior aqui, que é o quarto grau. Tudo isso no campo harmônico de Ré maior. Quando você for para Dó, o campo harmônico vai funcionar da seguinte forma. Dó é o primeiro grau, Sol é o quinto grau, Lá menor é o sexto e Fá é o quarto. Então, aquela mesma música que combinou em Ré, se a pessoa mudou o tom para Dó, por exemplo, é a mesma sequência que você fez em Ré em relação aos graus. Dessa forma você consegue tocar a mesma música em um tom diferente. Isso vale para qualquer outro tom. Você encontrando ali os graus, você já sabe tocar de ouvido, então você meio que já percebe e já sabe como aplicar as notas em outros tons. E a terceira situação é aquela situação em que a pessoa que está cantando, ela imagina que vai pegar um tom. Então ela pede, vamos supor que começa em Fá. Aí você pega e Fá. Ele pede Fá, você aplica o Fá. Porém, quando ele começa a cantar, ele começa em Sol.
E aí não vai combinar a voz dele. E nessa hora então você precisa perceber rapidamente e procurar aqui até você encontrar o sol aqui, porque ele pediu Fá, você imaginou que ele começaria em Fá, você até faz aqui o início para ele pegar aqui o tom, mas a pessoa às vezes não consegue pegar o tom de Fá de ouvido para cantar, então pode ser que caia em Sol, em Ré, em Lá, qualquer tom. Nessa hora você precisa ser rápido para poder encontrar o tom da voz da pessoa. Isso aqui tudo parece que na hora do ao vivo é algo muito complicado, mas quando você vai se acostumando em tocar em público, tocar de ouvido, isso vai ficando assim, rapidamente você já consegue perceber, o seu ouvido, a sua percepção musical já vai por si só alinhando e vai encontrando as coisas, você vai tendo mais experiência e tudo vai se encaixando. Aqui nessa questão de o cantor pede Fá e canta em outro tom, é outra situação daquelas que você tem que agir rapidamente, mas a sua memória já consegue encontrar aqui o tom exato da música e você já leva aí combinando com os outros acordes e o ritmo aqui também. E a quarta situação, uma coisa assim, sabe, meio complicado, na verdade muito complicado, que você não vai ter muito o que fazer. É quando o cantor, você tá lá para tocar ao vivo e tal, tocar de ouvido, e o cantor canta totalmente desafinado, sabe? Isso acontece muitas vezes em igreja, e o cantor toca às vezes, canta às vezes fora do tempo e fora do tom também, e então você tem que se virar para tentar achar alguma coisa ali. Às vezes ele tá tocando, ele tá cantando em dó, e de repente do meio da música ele muda a tonalidade geral ali do campo harmônico, e então já começa a combinar os acordes de Sol maior, e já começa depois os acordes de Ré, e então começa a virar aquela bagunça, e aí você não tem muito o que fazer, porque, sabe, no caso aqui, você finge que tá tocando, porque não tem o que fazer. Não dá para tirar a pessoa lá do palco. Isso acontece muito em igrejas, por exemplo. Não dá. Enfim, você finge que tá tocando, vai acompanhando o máximo que puder aqui da melodia aqui nas cordas. Imaginamos que a pessoa vai estar cantando algo parecido com isso, então você não vai ter como acompanhar nas batidas e nos acordes, porque a pessoa está mudando muito o tom ali, desafinando na verdade. Então você vai dando aquele miguezinho para tentar pelo menos fazer alguma coisinha para não ficar seco demais. Fazer isso é melhor do que você ficar sem tocar, porque aí já fica uma situação meio constrangedora também para quem está cantando ali, eu acredito sim. Quinta situação, você tá lá e tal, disponível com seu violão para tocar de ouvido, tocar ao vivo ali em público para alguém cantar, e essa pessoa começa a cantar uma música que você sabe que ela é muito difícil. Os acordes dessa música é muito difícil, você já sabe que essa música ela tem acordes complicados e tudo mais. E então o que você deve fazer? Você deve simplificar aqueles acordes. Você pega o tom inicial da música e começa a tocar de uma forma simples. Por exemplo, a música pode ser... E então aqui existem alguns acordes que são um pouquinho complicados, a batida, enfim. E se você não tiver ensaiado a música, tudo isso aqui pode ser que fique um pouquinho complicado de você, para você tocar ao vivo, na verdade. Isso pode se aplicar em qualquer outra música difícil. Aqui a gente viu que aquela quantidade de acordes, a gente pode dar uma diminuída e vai funcionar muito bem e vai encaixar na melodia. Por exemplo... Veja como é tão diferente de...
simplificar, tirar todos aqueles floreios, sabe? Toda aquela coisa um pouquinho mais complicada e trazer algo mais simples, mas que encaixe no tempo e na melodia que a pessoa está cantando. E se você quer continuar aprendendo a tocar violão, é só clicar em uma dessas duas aulas aqui, ó. Em uma delas, na verdade, nas duas, eu ensino algo muito importante aí para você que está querendo se desenvolver ainda no violão. Vai lá, assiste, clica em uma delas e a gente se vê por lá. Eu espero você por lá, tá beleza?